Uma equipe de super-heróis, ou talvez anti-heróis, porque eles têm métodos extremos. Eles buscam a justiça, mas não se importam com leis, políticas ou consequências. Eles vão fazer tudo o que for preciso para realizar o seu trabalho. Personagens vindos da Image, hoje sendo parte da DC Comics. Essa é a Autoridade. Mas antes de falar deles, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. The Authority, ou A Autoridade, foi criada por Warren Ellis e Brian Hitch, surgindo pela primeira vez oficialmente na revista The Authority número 1 de 1999 pela Wildstorm Productions. O grupo em si surgiu em 1999, mas é uma equipe que foi criada com o fim de outra, com o fim da Stormwatch, que era da Image Comics. No universo da Wildstorm existiam raças alienígenas com poderes, que andavam pela Terra e viviam em guerra, os Querubim e os Demonitas. E a partir deles existiam os híbridos com terráqueos. Além deles, em certo momento da história, um cometa passou pela Terra e despertou alguns genes que ativaram habilidades em algumas crianças. E existem também pessoas que sofreram experimentos e ganharam poderes. Ou seja, existiam pelo menos 3 formas de ter superpoderes nesse universo. E alguns deles eram ameaças ao planeta. Para conter essas ameaças, seja da Terra ou de fora dela, existia a Stormwatch, que era um grupo de super-heróis que trabalhavam para as Nações Unidas e eram comandadas por Henry Bendix, o Homem do Tempo. Com o passar das histórias, a equipe gigantesca da Stormwatch foi dividida em 3 menores: a Stormwatch Prime, que era a principal, a Stormwatch Red, que fazia missões especiais, e a Stormwatch Black, que fazia missões secretas. E essa última era uma equipe que ninguém deveria ter conhecimento, porque eles faziam o trabalho sujo. O problema aconteceu numa última missão do Stormwatch, quando um tipo de asteroide passou próximo da Terra. E quando o Stormwatch foi investigar, inclusive junto com os Wildcats, eles descobrem que aquilo estava infestado por aliens xenomorfos. E praticamente todos os integrantes da Stormwatch Prime e Red são mortos. Desse jeito, a Stormwatch é desfeita. E os integrantes da Stormwatch Black sobreviveram, porque estavam em outra missão paralela, caçando Henry Bendix, que tinha se revelado como um grande vilão. Então, com o fim da Stormwatch, na falta de uma autoridade maior, eles se tornariam a Autoridade. A Autoridade surge a partir daí como uma equipe de super seres que não atuam mais a mando de ninguém. Eles não trabalham para nenhum governo mundial e eles têm métodos extremos, pouco se importando com as leis ou políticas. Eles são literalmente a autoridade máxima onde estiverem, sendo conhecidos por fazerem o que tem que ser feito, não se importando com os meios necessários para isso. O grupo original era composto por Jenny Sparks, substituída por Jenny Quantum, Apollo, Meia-Noite, Swift, Jack Hawksmoor, com a adição da engenheira e do doutor. Jenny Sparks é conhecida também como o espírito do século XX. Ela nasceu com o século, no primeiro segundo do ano de 1900. Conforme ela crescia, Jenny desenvolvia certas habilidades sobre-humanas, sendo uma delas a parcial imortalidade. Por isso, ela tem a mesma aparência de quando tinha 20 anos, mesmo que tenha um século de idade. Outro dos seus poderes é a capacidade de manipular eletricidade, de todas as formas, até impulsos elétricos. Ao longo da sua vida, ela foi responsável por participar de grandes momentos da humanidade, pro bem e pro mal, inclusive tendo sido uma das responsáveis por Adolf Hitler ter entrado na política. Com o fim da Stormwatch, Jenny uniu forças com seus antigos colegas de equipe da Stormwatch Black para formar The Authority, onde ela era a líder do grupo.
Por ser o espírito do século XX, Jenny morreria no último segundo do século, no último segundo de 1999. Mas, de qualquer forma, com a sua morte, uma nova entidade nasce. Uma filha, Jenny Quantum. Jenny Quantum não é uma reencarnação de Jenny Sparks. Jenny Quantum é a sua sucessora, assumindo o papel do espírito do século XXI. Ela consegue manipular a realidade quântica e até mesmo a probabilidade, além de poder voar, viajar entre dimensões, projetar disparos explosivos e conduzir campos de força. E com a morte da sua mãe, ela foi adotada por Apollo e Meia-Noite. Apollo é o integrante mais poderoso no quesito de força. Ele é considerado o Deus Sol. Apollo é um ex-soldado dos Estados Unidos que liderava uma equipe de operações secretas conhecida como Stormwatch Zero. Uma unidade tão secreta que apenas poucas pessoas sabiam da sua existência. Ele foi submetido a um processo de bioengenharia por Henry Bendix, o que lhe concedeu habilidades sobre-humanas, incluindo super força, visão de calor e uma notável invulnerabilidade. E ele obtém os seus poderes da energia solar, por isso sendo mais vulnerável a ataques à noite, por exemplo. A sua equipe foi dizimada na primeira missão, sendo só ele e o seu parceiro Meia-Noite os únicos sobreviventes. Então os dois foram convidados para participar da autoridade. Meia-Noite é mestre em combate e estratégia, e tem intelecto nível gênio. É um vigilante altamente treinado e habilidoso, com uma personalidade sombria e misteriosa. Uma das suas habilidades que se destaca é conseguir prever os golpes dos seus adversários numa luta, até sabendo o resultado de uma batalha antes mesmo dela acontecer. Os seus sentidos são extremamente aguçados, ultrapassando em muito os limites humanos, inclusive com um fator de cura acelerado. Ele é capaz de perceber, processar e compreender automaticamente todos os detalhes de qualquer situação ou ambiente. Pouco se sabe sobre a sua vida antes de se tornar Meia-Noite, e ele é frequentemente mostrado como alguém que prefere manter seu passado em segredo. O que se sabe é que todas essas suas habilidades foram implantadas através de testes feitos por Henry Bendix, na tentativa de criar super-humanos, com implantes de nanites, o que o deixa vulnerável a ataques psíquicos, por exemplo. E Meia-Noite com Apollo são um casal, inclusive um dos mais carismáticos dos quadrinhos. Shen Li Man é a Swift, uma das principais integrantes no grupo desde a sua criação. Os seus poderes se manifestaram com a passagem do cometa, ativando genes que lhe deram características de pássaros, com o surgimento de penas nos braços e até mesmo asas nas costas. Além disso, ela desenvolveu garras afiadas nas mãos e nos pés, se tornando numa combatente formidável em corpo a corpo. Além de poder voar, é claro, ela tem sentidos aprimorados parecido com o das aves, com uma audição e visão superior ao de um humano comum. Tem a capacidade de detectar o movimento através da sensação ou leitura do ar, além de ter uma grande capacidade vocal e uma ligação com a natureza. Jack Hawksmoor é o integrante mais peculiar do grupo. Quando criança, Jack foi frequentemente abduzido por entidades que ele acreditava que eram alienígenas, mas que na verdade eram seres do futuro. Eles o sequestraram com a intenção de prepará-lo para salvar o mundo quando fosse necessário. Ele teve órgãos removidos e tecnologias estranhas implantadas, o que lhe deu habilidades extraordinárias, mas grandes traumas. E o seu poder é interagir com as cidades, de maneira bizarra. Ele sente o que uma cidade sente. Ele conversa com centros urbanos. Ele até passa mal em lugares fora das cidades, tipo no espaço, por exemplo. Ele tem uma conexão psíquica com os ambientes urbanos, podendo se comunicar com os prédios e receber força deles.
Dentro das cidades, Jack manifesta telepatia urbana, audição e visão aprimoradas e até controle dos prédios. Ele pode animar partes de uma cidade ou reconstruí-las. Inclusive, ele já transformou a cidade de Tóquio num gigantesco robô, por exemplo. E quanto maior e mais populosa a cidade, mais potentes são as suas habilidades. Angela Spica é a engenheira. Desde a sua infância, Angela sempre mostrou uma inteligência excepcional. Enquanto outras crianças brincavam com brinquedos, Andy construía placas de circuito. Existia antes um outro engenheiro que foi inimigo do Stormwatch e foi morto por eles. Mas com a sua morte, os seus estudos foram enviados para Angela, escolhida por ele para ser a sua sucessora. Foi ali que Angela aprendeu sobre nanotecnologia e com isso, com uma quantidade enorme de dispositivos inteligentes em maquinário líquido, ela substituiu o seu sangue por essa nanotecnologia, a tornando praticamente num computador vivo. Ela pode criar objetos sólidos a partir de nanites, coisas como armas ou ferramentas. Pode ajustar o seu corpo para diferentes ambientes extremos, pode criar duplicatas idênticas de si mesma e possui tecnopatia. Mas a sua maior habilidade é estar conectada ao mundo inteiro, a todos os satélites ou aparelhos eletrônicos. Por isso, ela é considerada a integrante mais poderosa do grupo. E por fim, Jeroen Thorndike foi o Doutor. O título de Doutor é concedido a xamãs ou feiticeiros, escolhidos pela própria Terra e pelo espírito de outros doutores anteriores, para cuidar e curar de todo o planeta. Desde o início da vida humana, sempre existiu um doutor escolhido, e a sua essência vai sendo passada de geração em geração. O doutor tem a capacidade de curar, teleportar, controlar mentes, voar, projetar energia, alterar a realidade, manipular clima, telecinese, telepatia, entre várias outras habilidades místicas. Quando um doutor morre, o seu espírito vai para o Jardim da Memória Ancestral, onde o doutor atual pode acessar o conhecimento e a orientação dos doutores anteriores. O problema é que Jeroen era um viciado em drogas e morreu de overdose. O próximo foi o palestino Habib bin Hassan, que morreu no conflito. E com isso, o próximo ou a próxima a ser escolhida como doutora foi exatamente Shen Li Man, a Swift. O quadrinho da Autoridade foi criado e foi bastante desenvolvido por Warren Ellis, e nos anos 2000 foi continuado por Mark Millar até 2002. Em 2000, o grupo fez um crossover com Planetary inclusive, e as suas séries em quadrinhos foram expandidas em 2003, 2006 e 2008, mas desapareceram a partir daí. Acontece que a Autoridade foi um grupo com personagens criados quando a Wildstorm fazia parte da Image Comics ainda, mas logo em 1999, com a venda da Wildstorm, a equipe já surgiu embaixo do guarda-chuva da DC, ainda sendo retratada como uma realidade totalmente não relacionada a DC Comics, existindo num universo Wildstorm, com o selo Wildstorm e tudo mais. Só que isso durou até 2009 mais ou menos, porque começou uma reformulação na DC nessa época. Até que em 2011 vieram os Novos 52 e integraram o universo Wildstorm com o universo da DC. E a partir daí, os personagens da Autoridade individualmente apareceram em alguns momentos, em alguns outros quadrinhos de outros personagens, principalmente Apollo e Meia-Noite. E como grupo mesmo, só reapareceram de fato em 2021 na minissérie Superman e a Autoridade. Inclusive, antes de fazer parte da DC de fato, a Autoridade serviu de inspiração para um grupo que confrontou o próprio Superman. Era a Elite. Um grupo de pessoas que buscava a justiça, mas não estavam preocupados com os danos colaterais. Um grupo que surgiu nos quadrinhos e até ganhou uma animação um tempo depois.
E além disso, além de ser uma criação na era Image e parar na DC, a Autoridade influenciou até mesmo a Marvel no seu MCU. Porque a Autoridade é base de inspiração para os Supremos, a versão dos Vingadores do universo Ultimate da Marvel nos quadrinhos. E foi essa versão do grupo que serviu de base para os Vingadores do cinema. Mesmo assim, fora dos quadrinhos, a Autoridade nunca chegou a aparecer em lugar nenhum ainda. Mas James Gunn já prometeu que vai trazer um filme solo para a equipe. E inclusive já confirmou a personagem da engenheira no filme solo do Superman, no começo do novo DCU nos cinemas. As histórias da Autoridade eram recheadas de cenas e quadros cinematográficos. Isso em 1999, algo que era raridade na época e hoje é praticamente o padrão da indústria. Além disso, no seu roteiro, a equipe abordava temas ácidos como política, críticas sociais ao próprio Estados Unidos, assuntos espinhosos até os dias de hoje e uma abordagem de um grupo de super-heróis de forma diferente do que existia no seu tempo. Um grupo que não se importava com consequências, tanto que, para derrotar um ditador, eles jogam a sua imensa nave na nação, matando o ditador, mas também vários inocentes no processo. É uma abordagem que hoje em dia é muito comum, ainda mais com outras equipes de outras editoras que surgiram com o tempo, mas que aqui ainda eram novidade. Então o legado que a Autoridade deixou para o mundo dos quadrinhos é até maior que as suas próprias histórias. Inclusive, falando sobre a nave da Autoridade, a Carrier, é uma imensa nave que pode até mesmo viajar pela sangria, pela cola que mantém o multiverso. Com um ótimo roteiro, ótima narrativa, ótima arte e ótimos personagens, The Authority não ficou tão conhecido na época do seu lançamento, mas vem ganhando muito destaque atualmente, com muita perspectiva para o seu futuro. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Autoridade. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.